Amém, irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Só recapitular a temática que nós entramos algumas semanas atrás. Eu comecei falando aqui e dei o nome dessa temática de reflexões de soberania das esferas. Esse é um termo cunhado pelo teólogo reformador Abraham Kuyper. A ideia dele é de mostrar que existem várias esferas na sociedade e que nenhuma pode interferir na outra a ponto de ressignificá-la, levando a perder o significado atribuído pelo próprio Cristo. Então elas têm que manter intactas a sua soberania, o seu significado conforme Cristo atribuiu. E a gente abriu com uma palavra introdutória, falando de que o nosso papel como cristão é levar cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Na última reflexão a gente entrou falando da primeira instituição que Deus estabeleceu, que é o casamento. É a base aí para a formação da família. E na ocasião nós vimos que o casamento ele serve um propósito maior, mais sublime, que é sinalizar o casamento de Cristo com a igreja. Então nós vimos que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento, as bodas do Cordeiro. Então quando Deus colocou macho e fêmea no Éden, era para que eles sinalizassem essa relação de Cristo com a igreja. Nosso matrimônio tem que proporcionar esse vislumbre da relação de Cristo e a igreja. E aí eu disse que o próprio sexo, embora seja uma dádiva de Deus para o casal, um prazer para o casal, ele aponta para esse propósito de multiplicar e gerar sacerdotes para a expansão desse templo cósmico. Lembra que eu falei que Gênesis 1 e 2 tem uma linguagem que lembra muito o tabernáculo, o templo, e a gente viu que a ideia era expandir o jardim a todo mundo, a toda a terra. Então a gente continua engajado nesse empreendimento. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o alicerce do casamento, nos próximos minutos aqui de reflexão. Para isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Cântico dos Cânticos. Abre lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura, as suas brasas são brasas de fogo, como a mais veemente labareda, ou são brasas do Senhor, labaredas do Senhor. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se um homem desse todos os bens de sua casa, pelo amor, seria totalmente desprezado. Pai, te damos graças pela tua palavra, e que o teu Espírito possa nos conduzir nesses momentos, a fim de que essa palavra fique arraigada no nosso coração e venha direcionar a nossa vida. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, dos contos da Odisseia de Homero, que é um dos livros aí da literatura clássica no Ocidente, ele registra um momento em que Ulisses passaria com a tripulação, depois de uma vitória. Ele fica muitos anos tentando regressar para a sua terra, e aí quando finalmente eles conseguem embarcar, ele é avisado sobre o canto das sereias. E ali essas sereias conseguiam seduzir os seres humanos, seduzir os marinheiros com o seu canto, aí depois elas os matavam. E aí onde elas ficavam, existia vários ossos ali de marinheiros que haviam sido mortos, seduzidos pelo canto das sereias. E aí Ulisses ele dá uma ordem para os marinheiros, para a tripulação, para que eles colocassem cera nos seus ouvidos. Eles derreteram lá, cada um colocou cera no ouvido para continuar remando quando passassem pelas sereias. Mas ele ficou curioso de escutar o canto delas. Mas para isso ele pediu que os seus marinheiros o amarrassem no mastro com toda a força. Então envolveram vários nós de corda ali, e ele disse: olha, mesmo que eu gritar, querer dar ordem para vocês me desamarrarem, não me desamarrem.
Só me desamarre quando eu estiver a salvo, quando a gente estiver longe das sereias. E aí então ele fica lá amarrado, ele ouve e começa a gritar, os marinheiros amarram mais forte ainda, e só depois que passam que ele é desamarrado. E o que essa história de Ulisses tem a ver com o texto e com a nossa vida? É que essa firmeza em amarrar-se ao mastro, ela tem muito a ver com a firmeza que os cônjuges devem ter ao se amarrarem aos votos que fizeram um para o outro no altar diante de Deus. O casamento, quando nós vamos pensar nele como uma construção, se a gente for colocar o alicerce do casamento, aquilo que mantém a casa em pé, aquilo que impede ela de desmoronar, esse alicerce, esse fundamento é a promessa, o pacto, a aliança. Primeira coisa que o cristão tem que ter em mente é que o alicerce, o fundamento do casamento cristão, o conceito cristão de casamento, a base dele, o fundamento dele é o pacto feito entre homem e mulher diante de Deus. É isso que é a base para o nosso casamento. E o texto aí mostra isso. Começa aí com um pedido da mulher: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Esse selo, esse sinete era feito de metal ou pedra, como um colar ou um laço colocado no braço. Selo, no mundo antigo, tinha a ver com marcar uma propriedade. Falava de algo que pertencia a uma pessoa. Lembre-se de Efésios capítulo 1, quando diz que Deus colocou o Espírito sobre nós como um selo, ou seja, para mostrar para você e para mim que nós pertencemos ao Senhor. Então é para dar garantia de que nós somos propriedade exclusiva dele. E quando nós entendemos isso, esse pedido da mulher para o homem, põe-me como um selo sobre o teu coração. Essa convicção de que nós pertencemos um ao outro, e isso está completamente alinhado à teologia paulina sobre o casamento. Porque em 1 Coríntios 7:4 ele vai dizer que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao seu marido. E o corpo do marido pertence à sua mulher. Ela está dizendo, olha, que haja essa convicção de que nós pertencemos um ao outro. O casamento é essa união. A palavra no hebraico, eles se tornarão uma só carne, tem a ver com esse cimentar, que não diz respeito apenas à relação sexual, mas diz respeito a compartilhar toda a nossa vida. É por isso que, como cristãos, a gente ensina os nossos filhos a se guardarem para ter essa relação dentro do casamento. Eu cresci ouvindo isso e o pessoal só falava, mas por quê? Falava, porque sim, porque Deus mandou. Mas na verdade, o ensino é, se alguém não está disposto a partilhar toda a vida dele com você e partilhar toda a sua vida, não entregue parte dela para essa pessoa. Quem gosta de ter prazer, mas não compromisso, é moleque, é criança, é menino. Quem gosta de ter só uma parte da sua vida, então há muitos que querem desfrutar da relação sexual, do prazer, eles querem partilhar dessa parte da vida, mas não estão dispostos a partilharem do mundo emocional da pessoa, financeiro da pessoa, espiritual da pessoa. Então a Bíblia diz, a aliança tem que ser completa. Essa noção de que um pertence ao outro, de que um se entrega ao outro, que eles são uma só carne agora, diante de Deus. Então a vida toda é partilhar a vida por completo. Então ela fala, olha, me coloque como um selo, essa noção de propriedade, como Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 7:4, é um direito legítimo sobre aquilo que é selado. Mas ela diz, coloque-me como um selo no seu coração. Essa palavra coração nas Escrituras, ela é muito rica. Ela difere muito daquilo que a gente fala no nosso contexto brasileiro. Na cultura brasileira, coração tem a ver com emoção, né? Tipo, eu senti com o coração. Quer dizer, um contraponto à razão. Mas a Bíblia não ensina que é desse jeito.
Quando a Bíblia usa a expressão coração, ela está falando do centro da existência humana. Ali estão atuando a razão, ali está atuando o afeto, ali está atuando o desejo, ali está atuando o querer. A ideia de um homem que faz deliberações. No íntimo, ele decide entre Deus, e essa decisão para Deus vai moldar e determinar toda a sua vida, ou a sua decisão para um ídolo que também vai determinar toda a sua vida. Por isso que Provérbios 4:23, de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo começa nessa decisão entre Deus ou um ídolo. O contrário do cristianismo sempre é idolatria. O ateu é idólatra porque ele começa a visão de mundo dele de alguma coisa. Ele vai começar da matéria, da energia, no espaço-tempo, e isso vai moldar toda a sua visão de mundo. É impossível existir um ser humano que não seja religioso. Paulo diz, vendo a criação, e ela mostra os atributos de Deus, os homens, ao invés de glorificarem a Ele, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, idolatria. Não existe outra opção. Então essa decisão, ela fala, me coloca como um selo no teu coração, nesse lugar de decisão. Aqui tem a ver com uma decisão para aquilo que tem mais importância na nossa vida. Obviamente Deus é o que nós temos de mais precioso. Mas como ensina Agostinho de Hipona, uma vez que Deus é o meu bem supremo, a minha vida vai ser ordenada a partir disso. É o ordo amores, a ordenação dos amores. E eu vou passar a amar as coisas na proporção que elas merecem. Então Deus, minha esposa, meus filhos, e assim por diante. A pessoa que coloca trabalho no lugar da esposa, que coloca hobbies no lugar dos filhos, essa pessoa está desordenada. A pessoa que ama mais bicho do que gente está desordenado. Tem que cuidar dos animais, mas você não pode ser pai de pet e achar que é a mesma coisa do que ter um filho. Poxa, eu encontrei vários casais assim. E às vezes tem uma paciência gigantesca com o animal e uma intolerância com criança pequena. Eu falo, que proporção que é? Que senso de valor é esse? Quantos que vão para o shopping com o animal no carrinho de bebê e a criança na coleira, né, para não correr? Eu já vi isso, é surreal. É falta de noção, de senso. Então, obviamente, Deus é o bem supremo, tem que ser o bem supremo da nossa vida, mas a nossa esposa e o teu marido tem que ter grande importância. Me coloque como um selo no teu coração. É uma decisão de valorizar a pessoa que você ama e que você fez um pacto com ela, fez uma aliança com ela. Mas não só uma decisão, essa decisão do coração interior que vai determinar a nossa vida. Põe-me como um selo nos teus braços, no teu braço, que tem a ver com as nossas ações, tem a ver com a correspondência com essa decisão interior. Então é decisão e atitudes. Então vamos entender isso aqui. O alicerce do casamento cristão é o pacto, é a aliança que nós fazemos. Por isso que o teólogo e pastor Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer assim, o que sustenta é a aliança e não o amor que sustenta a relação, o casamento. É a aliança, é entender esse pacto que nós estamos fazendo. Então entender que eu preciso colocá-la como mais importante na minha jornada, ela também fazer assim, e nós correspondermos com isso, com as nossas ações. E meus irmãos, esse pacto é tão sério pela Escritura, que quando nós quebramos ele, nós não estamos quebrando apenas um pacto feito com o nosso cônjuge, nós estamos quebrando um pacto feito com o próprio Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Vai lá comigo um pouquinho antes aí, Provérbios capítulo 2. Olha o que o texto diz nos versos 16 e 17. Ele vem falando antes, mas vamos ler só o 16 e o 17. Provérbios 2, 16 e 17, ele fala, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Ou seja, o divórcio
Não é a quebra de um pacto com o cônjuge. É também, mas é uma quebra do pacto com Deus. Aí a gente vai para Malaquias, capítulo 2. Vai lá agora, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 2. Olha o que diz o versículo 14. Ainda dizeis por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pacto. Não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do espírito, e por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com o seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a mulher da sua juventude. E aí ele vai discorrendo, falando que Deus repudia o divórcio. Meus irmãos, a seriedade que o cristão tem que ter em relação ao seu matrimônio é entender que ele faz promessas para a sua esposa e ela para o seu marido, mas ele as faz diante de Deus, que vê todas as coisas, que vê o mais íntimo do nosso coração, que conhece cada pensamento nosso, cada ação nossa, por mais oculta que seja, Ele conhece a nossa vida. O zelo que nós devemos ter para com essa aliança é como ela vai descrevendo aqui. É algo poderoso quando ela fala que o amor é forte como a morte, o ciúme, no sentido de zelo. Lembra que a Bíblia fala que o Espírito de Deus arde em ciúmes no sentido de ter zelo. Zele pela sua aliança, porque ela é feita com Deus também. Quebrá-la é quebrar a aliança feita com o próprio Deus. Então a primeira coisa que eu queria transmitir aqui, lembre-se que a base do nosso casamento é a aliança, é o pacto, é a promessa feita no altar diante de Deus. A nossa firmeza tem que ser aquela firmeza de Ulisses lá. Se amarre ao mastro para não ser persuadido pelos cantos das sereias da nossa época. Para você não ser iludido pelos falsos ensinos, pelas ideologias, pelo hedonismo que tem relativizado a ideia de aliança, de casamento, onde um monte de gente acha que casou para procurar a própria felicidade. Eu casei para ser feliz. Aí vem procurar os pastores, não quero mais ficar casado porque eu não sou feliz. Eu casei porque eu quero ser feliz, buscar minha felicidade. A pergunta é, por que o fundamento tem que ser aliança? Porque, meus irmãos, a esfera que define o próprio amor é a esfera da moralidade e não da afetividade. Vou repetir, o amor é definido pela moral e não pelo afeto, embora o afeto esteja presente, obviamente. O nosso contexto já, ou pelo menos 50 anos, pelo menos lá na Revolução de 68, aquela revolução cultural, sexual na França, tem colocado os afetos, as emoções como critério daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto. Isso tanto no que se refere à identidade do indivíduo, à identidade da pessoa, e quando a gente vai analisar essas teorias queer, toda essa ideia de gênero tem a ver com isso. O sujeito se apega aos seus sentimentos. É o homo sentimentalis. A visão antropológica de quem é o ser humano é o sentimento, o afeto. Então eu sou aquilo que eu sinto. Eu não sou aquilo que eu vejo no meu espelho quando eu olho a minha estrutura biológica. Eu sou o que eu sinto. E aí eu começo a remodelar a minha vida toda por causa desse sentimento. Aí o sujeito muda o seu corpo biológico e aí ele quer redefinir outros conceitos, como do casamento, da família e da igreja. Porque dependendo do que a gente prega, você pode ser taxado como um discurso de ódio, preconceituoso. Se a gente deixar essa onda ganhar proporções cada vez maiores no nosso país e no Ocidente. Então o nosso papel é resistir a esses pensamentos a fim de levá-los cativo a Cristo. O sentimento não é parâmetro para definir coisa alguma.
Mas a gente vê isso acontecendo, inclusive na igreja. Muitos vão dizer que nós trocamos o eu creio pelo eu sinto. O culto é bom se eu sentir arrepio. O culto é bom se eu sentir uns negócios aqui na barriga na hora do louvor. O pastor falou, o cara tocou o teclado, foi tão gostoso. O culto foi uma bênção. Aí ele não sabe nem que foi pregado lá. Às vezes pregou heresia, mas foi uma bênção, porque ele sentiu arrepio. Porque o sentimento virou parâmetro. Eu quero me sentir bem. Eu quero congregar onde eu me sinta bem. Meu amigo pastor Ari Júnior falou, você quer procurar um lugar para congregar, para sentir bem? Vai congregar na Disney, irmão. Aí você se sente bem. Vai ter um monte de experiência lá emocional, nos brinquedos. Não é para você se sentir bem. Às vezes você vai se sentir incomodado na igreja, tem que ser assim. Ser confrontado quando você estiver em pecado. Quando estiver em pecado. A igreja não é para a gente se sentir bem. Então tá cheio de gente assim, não, a palavra foi boa, o louvor tá certo, tá tudo certo, mas eu não me senti tão bem lá. Vou procurar um lugar que eu me sinta bem. Essa ideia que já está presente em boa parte das nossas igrejas, a tal ponto que o pessoal tem que preparar todo um ambiente para as pessoas se sentirem assim, parece uma rave, uma boate, parede preta, tudo escuro, luzinha de fundo. A gente apaga aqui para você enxergar a letra só, tá? Senão a gente deixava aceso. Mas o pessoal faz para criar aquele climinha. Aí o pastor prega com aquele tecladinho de fundo para criar um climinha. Tinha um amigo que falava assim, né? Ele veio de uma igreja que o pastor falava para ele tocar um teclado quando ele ia fazer o apelo. Aí ele falava, quer que crie um climinha lá, pastor? Um climinha, fazer um climinha. Porque a gente foi levado por esse discurso da presente era, do presente século. Essas igrejas, esses cristãos estão seguindo o espírito da época que Paulo manda a gente fugir. Esse pensamento ele não é cristão, mas a gente também está moldando a ideia de igreja a isso. E o casamento muitas vezes. Por isso tem gente que fala, eu não quero mais ficar casado com a minha esposa, pastor, eu vou largar porque eu não sou mais apaixonado por ela. Sabe aquela paixão que eu tinha? Não tem mais. É óbvio. É óbvio. A paixão vai embora com 2 anos. É uma infantilidade achar que aquela paixão que uniu um casal vai continuar pro resto da vida. A psicologia fala que isso aí dura 2 anos. Que a gente fica até cego, né? Por isso que ela tem que acabar, senão a gente fica cego. Não vê nem não é nem um instrumento de Deus para ajudar o outro, que a gente fica cego, tudo é maravilhoso. Ai, que bonito. Quando a gente está apaixonado, a gente fica até bobo. E aí as pessoas confundem, porque às vezes já começa uma relação nessa fase de paixão amorosa, e aí acaba e fala assim, pastor, eu não sou mais feliz. Não sou mais feliz. Acabou a paixão. E aí a grande ironia é que os cristãos hoje, às vezes tentam refutar ou criticam a ideia de casamento gay, casamento homossexual, mas a base deles é a mesma do casamento homossexual. Ele critica aquilo, mas o fundamento dele é o mesmo, porque ele está se fundamentando no afeto. Aquele casal lá é apaixonado, está junto, tem afeto, e o cristão está usando o afeto como parâmetro também, achando que essa é a base. Gente, o sentimento é algo muito frágil para a gente construir o nosso casamento. Porque eu não sei você, mas às vezes no casamento a gente tem vontade de ir embora, ou não? É que assim, eu sou carnal, você é crente, muito crente, né? Cheio de Deus aí. Mas às vezes a gente briga, ou não? A gente já discute. Quer saber também? Vamos parar por aqui. Se a gente fosse seguir o sentimento, você imagina isso? Eu já falei aqui de um casal idoso que uma vez perguntaram, vocês já pensaram em divórcio? O cara falou, nunca. Não, divórcio nunca. Aí a mulher do cara falou, agora assassinato várias vezes. A gente não pode usar o sentimento como parâmetro, porque o sentimento vai e volta. Tem hora que a gente está bravo. Olha o jovem que a mãe fala, vai lavar a louça. Aí lava lá. Tá lá, mordido às vezes. Faz, mas sem vontade. Então eu não posso usar o sentimento como afeto. Aliás, o C.S. Lewis lembra
que quando a gente está casando, a gente não está prometendo ter o mesmo sentimento. Porque prometer ter o mesmo sentimento até o final de sua vida é a mesma coisa que prometer que você nunca mais vai ter dor de cabeça. Prometer que nunca mais você vai ter fome na sua vida, sede. Quando nós estamos diante de Deus fazendo votos um para o outro, nós não estamos prometendo ter sentimentos, nós estamos prometendo ter ações. E aí ouça, o amor é decisão reforçada por ações e solidificada por hábitos. Vou repetir para você guardar essa verdade no teu coração. O amor é decisão que é reforçada por ações e solidificado por hábitos. Nós prometemos ter ações, atitudes. Os votos tradicionais eu prometo te amar, te honrar, estar com você, ser fiel todos os dias da minha vida, na alegria, tristeza, saúde, doença, escassez, abundância, até que a morte nos separe. Dá para cumprir isso mesmo quando você não tem a vontade de fazer, porque a ação dá para fazer. Mesmo que eu não tenha vontade de fazer, eu consigo cumprir, porque eu prometi ter ações para com a minha esposa e ela prometeu ter ações para comigo. Isso é muito mais firme do que se apoiar na instabilidade do sentimento. Então tem um monte de casamento acabando às vezes porque o pessoal está usando o afeto como parâmetro. Tem uma hora que está com vontade, está com raiva, está bravo e vai embora. Mas a Bíblia diz, a base é a promessa que você fez. E a promessa que você fez exige decisão e ação. E isso não vai nem na contramão da paixão amorosa. Chesterton, ele dizia que é normal os casais apaixonados fazerem votos de fidelidade um para o outro. Olha as canções, eu quero te amar para todo sempre. E aí o casamento cristão pede para que eles honrem os votos feitos quando estavam apaixonados. É muito mais forte você colocar isso como base do que você colocar os seus sentimentos e os seus afetos. Então é decisão, é hábito, por isso me coloca como um selo no teu coração, decisão. E no teu braço, hábitos. E quando você reforça isso, e aí os homens, mas as mulheres talvez vão falar, bom, porque parece que eu estou falando uma coisa mecânica que não tem afeto, né? Então a gente arranca fora o sentimento? Obviamente que não. O que eu estou falando é que o sentimento é frágil para ser base, para ser alicerce. Os engenheiros sabem disso, o alicerce tem que ser firme. Então como o sentimento vai e volta, às vezes você está bravo, daqui a pouco você está dando beijo de novo, discute, mas daqui a pouco está em amores de novo, o sentimento não pode ser a base. A base é a decisão e os hábitos. Só que aí tem um segredo. Quando você começa a manifestar essa decisão com hábitos, com atitudes, elas vão se reforçando, viram hábitos, esses hábitos vão puxar o sentimento a reboque. Então mesmo que aquela paixão amorosa vá embora, quando a gente persiste, novos sentimentos vão ganhar proporções na nossa vida. Mas sentimentos que não são mais aquela paixão cega, sentimentos maduros. Vai ser um afeto, mas com mais maturidade. Você vai enxergar diferente. Não é só aquele oba-oba do começo da relação. Você vai começar a apreciar outras coisas na tua esposa e ela outras coisas em você, que na época da paixão você nem via. Aí os anos passam, a gente obviamente vai envelhecendo, vai mudando a fisionomia. Alguns mudam para pior, mas vai mudando, todo mundo vai envelhecer. E aí você percebe que existem valores maiores do que aquilo da estética. Nossa, mas o meu marido é um homem de palavra, ele é fiel, ele honra, ele é corajoso. A minha esposa é companheira, está sempre do meu lado, ela me apoia, ela me auxilia, ela me encoraja. E esses valores são muito mais maduros do que aquela paixão. Então eu não estou dizendo que o sentimento não vai estar presente, eu estou dizendo que manifeste as atitudes quando o sentimento da paixão amorosa for embora, mas quando você repetir, continuar com gestos, esses sentimentos virão a reboque. Isso para tudo.
para tudo. Isso para Deus, ou vai falar que todo dia você acorda, nossa, que vontade de ler Escritura e de orar. Nossa, eu acordei 3 da manhã, vou orar ao Senhor, vou ter uma... Nem sempre a gente acorda assim, né? Como é que o salmista então diz que a palavra do Senhor é o mel, é prazerosa para ele? Porque esse salmista, ele medita nela dia e noite. É através dos hábitos que a paixão vai surgindo. Vai treinar, primeira semana, difícil, aí a gente vai treinando. Daqui a pouco, você precisa no início de disciplina. Daqui a pouco é prazeroso. Você faz porque você tem prazer naquilo. Leitura, mesma coisa. Com o tempo, os hábitos vão fazer que a gente encare as coisas com mais prazer, com mais satisfação. Aí você vai poder dizer, a palavra do Senhor é agradável como mel. A gente não come tanto mel, né? É agradável como uma torta holandesa, como uma... Vou com vontade agora, sair daqui querendo comer torta holandesa. Mas é repetição, são hábitos, e aí a gente vai fazendo isso e vai ganhando, percebendo novos valores no nosso cônjuge, e vamos ter sentimentos diferentes conforme a gente vai fortalecendo isso com hábitos. Meus irmãos, para terminar, eu gostaria de dar alguns conselhos aqui, olhando para esse texto. Primeiro, lembre-se que embora o casamento, a base dele é a aliança, o pacto feito com Deus, por isso ele é sério, é feito com Deus também. Por mais que o próprio amor é definido pela moralidade, a gente cumprir isso, reforçando a nossa decisão com atitudes e entendendo que os sentimentos virão a reboque, lembre-se que os nossos amores naturais, eles devem ser sempre orientados pelo amor de Deus, o ágape. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver ágape, eu nada serei. Ainda que eu fale de uma maneira tão capacitada, eu seja um comunicador excelente, que fale a língua dos homens, aí Paulo usa uma ideia de exagero, e até dos anjos, se não tiver ágape, nada disso vai me adiantar. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver ágape, nada serei, é só barulho. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver ágape, de nada me adiantará. Nós corremos um sério risco de tornarmos absolutos os nossos amores naturais. O amor histórico pela família, aquela afeição pelos filhos, se não for orientada por Deus, pode se tornar algo demoníaco, Lewis vai dizer. O amor se torna um demônio. Quando? Quando eu pego esse amor natural e torno ele absoluto na minha vida. Aí o filho vira tudo. Aí a mãe quer ser indispensável. A casa não funciona sem ela. O pai. Ou o eros se torna absoluto. Aquela relação romântica, o amor eros. E aí a gente torna absoluto isso. E aí começa aquela possessão, aquele ciúme doentio. Ou o próprio amor filial da amizade, aquela amizade que começa a ir contra a própria natureza da amizade. Você é só o meu amigo. E aí a gente se fecha. Quando a verdadeira amizade quer sempre mais amigos, sempre mais companheiros de jornada. Todos esses amores têm que ser orientados por Deus, para que eles não se tornem absolutos. Então essa é a primeira coisa, lembre-se, o amor divino tem que orientar os nossos amores para a gente não cair na idolatria. 2, lembre-se que a capacidade para amar vem do Senhor. Ele usa aqui labaredas de fogo, ou labaredas de Yah. São as 2 primeiras letras daquele criptograma que os hebreus usavam para Yahvé. Labaredas do Senhor, algumas versões vão apresentar. É lembrar, meu irmão, que esse amor poderoso, forte como a morte, esse amor poderoso só é possível se a gente estiver sustentando a nossa vida em Deus, na fonte do amor, porque uma hora ele vai acabar. Nós não produzimos ágape, a gente precisa estar ligado à fonte do ágape. Lá em Efésios 5, quando Paulo fala do casamento,
Lembra que antes dele começar a dar instruções de relacionamento e depois relacionamento conjugal, ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, só dá para viver a relação conjugal conforme Deus prescreve se eu estiver me alimentando de Deus. Eu preciso estar bebendo do Espírito de Deus. Eu preciso estar em constante comunhão com Deus. Eu preciso estar sempre em oração, buscando a palavra de Deus. Eu preciso de Deus conduzindo a minha vida. Labaredas do Senhor. Então sustenta a sua relação na fonte do amor. E por fim, o último conselho: torne-se um PhD no seu cônjuge. Você que está com o cônjuge aí, olha do lado, fala assim: eu quero ser um PhD em você. Eu quero ser PhD em Aletheia, eu preciso entendê-la. Porque por mais, meus irmãos, que o livro de Cânticos é um diálogo, esse diálogo é escrito pelo homem. E esse sujeito conhece tanto a mulher que ele é capaz de descrevê-la exatamente como ela é. Ele é capaz de falar dos gostos dela. E ele é capaz de falar sobre a percepção de mundo que a mulher tem. De tanto que ele conhece a mulher. Se Deus te deu uma dádiva, que é o casamento, e essa esposa, o seu marido, então você precisa se esforçar para conhecê-la. Você precisa se esforçar para conhecê-lo. É a tua missão. É o selo colocado sobre o seu coração e sobre o seu braço. É aquilo que mostra a sua importância, a prioridade. Você precisa conhecê-la. Eu sei que tem um monte de crítica a alguns livros, o pessoal acha mecanicista, mas quando a gente fala de hábitos que vão moldando a nossa vida, porque nós somos seres de hábitos. Se você tem hábito ruim, você vai ter um caráter que não presta. Por isso que alguns atribuem até a Lutero isso, todos falam de outro provérbio, mas que ele vai falar de você semear um pensamento, colher uma ação, semear uma ação, colhe um hábito, semeia um hábito, colhe o caráter, semeia o caráter e você colhe a vida eterna. Nós somos seres de hábitos. Se é uma pessoa que não consegue se disciplinar para levantar, para fazer as coisas, você vai sofrer ou não as consequências disso. Se você come qualquer coisa, não está nem aí para a tua alimentação, você vai sofrer. Se você não cuida da sua saúde, você vai sofrer. Da mesma coisa na nossa saúde espiritual, nossa vida com Deus, nosso casamento. Por que às vezes dá certo esses livros que a gente vê e fala, bem mecanicista, igual tem aquele filme Prova de Fogo, tem aquele livro das provas lá que o pessoal faz 40 dias. Eu nunca fiz não, tá gente? Mas eu sei que tem. Só que de alguma forma aquele livro fala assim, faça isso hoje. Aí hoje você vai elogiar a tua esposa. Aí o cara elogia ela um dia, sei lá, uma semana, não sei. Aí no outro dia, faça isso agora. Você vai servir ela em tudo na casa. Aí o cara vai fazendo. Meu irmão, daqui 40 dias que você está fazendo, obviamente você mudou no final. A esposa fez, no final ela mudou. Você está fazendo ações, daqui a pouco vai virar hábito. Eu não tenho o hábito de elogiar. Aí você começa a elogiar, vou me forçar. Daqui a pouco vai virar hábito você elogiar. Então não estão errados não. Nem errado eu acho o Gary Chapman, quando ele fala das linguagens do amor, de você entender melhor o outro, mas não para você se limitar àquilo, não é isso. Mas se você tem que ser um expert no mundo do outro, poxa, você foi colocado para quê? Para melhorar o outro, para aperfeiçoar o outro, para fazer com que ele se sinta acolhido por você, amado por você, porque essa, gente, é a coisa mais extraordinária do casamento. Se tem uma relação que mais parece com a relação nossa com Deus, é o casamento. Sabe por que o nosso maior medo é ser conhecido e ser rejeitado? Tim Keller vai dizer, o nosso receio é, a pessoa te conhece, vê os seus defeitos e te rejeita. Mas a pessoa que te aceita sem te conhecer, é superficial demais isso. Agora, você ser totalmente conhecido e ainda assim amado, é muito perto do amor de Cristo por nós. Porque Ele nos amou quando éramos pecadores. Porque Ele nos ama apesar da nossa maldade, do nosso pecado. Porque Ele te ama, mesmo quando você falha e pisa na bola com Ele.
Mesmo quando nós somos infiéis, o texto diz, Ele permanece fiel, Ele não nega quem Ele é. Ele tem zelo pelo nome dEle. Esse amor de Cristo por nós lembra muito, a gente consegue perceber um pouco disso na relação conjugal. A tua esposa, apesar das tuas falhas, está aí, eu estou com você, eu sei os seus defeitos porque eu moro com você. Eu ouço isso. Eu sei quem é. Normal. Teu marido conhece os teus defeitos. E ainda assim, ele insiste em falar, mas estamos juntos. Eu fiz uma promessa. Eu sou igual aos antigos, eu honro o fio do bigode. Eu vou cumprir o que eu prometi, porque eu prometi diante de Deus. Não foi só diante de homem, foi diante do meu Deus. E mesmo que eu tenha vontade gigantesca de ir embora, no caso hipotético, eu vou continuar aqui, Deus vai mudar esse sentimento maligno que entrou no meu coração. Que infelizmente eu sou justo e pecador simultaneamente. Isso é o que há de mais extraordinário. Então, se você tem que ser PhD na esposa, e ela tem que se sentir acolhida, aceitada, honrada, e o teu marido também ser respeitado, honrado, sentir-se assim, conheça ele e manifeste esse amor das formas que ele compreende melhor, se possível. Às vezes ele não está entendendo, tá bom, faz um esforço, manifeste esse amor para com ele e você manifeste para com ela. Só assim, meus irmãos, o nosso amor, a nossa relação conjugal, ela vai ser consistente, forte, intensa, não vai se abalar por circunstância alguma, nem as muitas águas podem afogar o nosso amor se ele for assim. As águas da adversidade não vão destruir o teu casamento, a tua relação conjugal. E ele não vai ceder às tentações. Ainda que ofereçam todos os bens, ele não vai ser manipulado, comprado. Porque o teu amor vai ser inegociável. Pode passar a sereia que for cantando. Você não vai ceder ao canto da sereia, porque você fez um voto, eu vou me amarrar no mastro, eu vou me amarrar na aliança que eu fiz com a minha esposa diante de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração. Sim.